Estamos aqui novamente na nossa Escola Bíblica Online. Seja bem-vindo na nossa classe de adultos. Hoje nós vamos estudar sobre Estamos em Obras. Que maravilha! Abra a sua Bíblia então no livro de Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 11. Seja bem-vindo na nossa classe online da Escola Bíblica de Adultos. Vamos lá? Livro de Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Queridos, é interessante esse texto falar que Paulo estava sentindo saudades da igreja de Filipos. E da mesma forma, eu quero dizer que estamos com saudades nesse tempo, que estamos trabalhando com a nossa EBD online por motivo do coronavírus. Mas que Deus possa nos conceder em breve estar juntos na igreja, festejando, celebrando e agradecendo por todo o cuidado que Deus teve conosco. Mas enquanto isso, quero te convidar, você pega a lição. Se você não tem essa lição, não tem o WhatsApp, eu queria que você solicitasse. Nós temos o número da igreja de WhatsApp, que é o 423233-2043. Pode pedir a sua lição e nós estaremos mandando para você por WhatsApp, tá bom? Se não, vai até a classe do WhatsApp da Escola Bíblica de Adultos e pode pegar ali então a sua lição para que possa acompanhar comigo nesse momento, tá bom? Então vamos lá? O texto base é somente o versículo 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Esse texto é muito usado de forma equivocada. Por quê? Esse texto é usado quando as pessoas dizem assim: eu parei a minha faculdade, mas com certeza eu vou continuar porque a boa obra que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar, Ele vai concluir. Então, esse texto às vezes é usado nesse sentido, dizendo que aquilo que nós estamos fazendo como uma faculdade ou como uma construção que nós estamos fazendo na nossa casa, fazendo na igreja. Às vezes nós dizemos assim, quando nós estamos com algumas dificuldades, ou quando nós estamos para parar, ou quando nós paramos e queremos recomeçar e aquela obra está inacabada, a gente tem o costume de dizer assim: a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Mas esse texto está falando, as palavras são essas, né? Que Deus vai terminar através do Espírito Santo a obra que Ele começou. Mas não quer dizer da obra exterior, mas quer dizer da obra interior. Então quer dizer o quê? Que não é das construções e daquilo que a gente está fazendo fora. Faculdade, construção, trabalho, que questões relacionadas a casamento ou qualquer outra coisa externa. O texto está falando da obra dentro de nós, aquilo que está sendo construído dentro de nós. Então acompanhe comigo nessa lição e você vai ver então como que é
está sendo explicado sobre esse texto para que nós possamos ver o contexto e qual é a obra que Deus está fazendo em nossos corações. Amém? Então vamos lá. A questão lá que nós observamos qual é? Acompanhe comigo na lição. Mas afinal, de que obra Paulo está falando? Então o contexto, o versículo deixa claro que o Criador, o nosso Deus, aquele que começou a obra dentro de nós, que começou a obra na nossa vida, ele vai ser fiel para terminá-la e completá-la. A obra que o apóstolo se refere é uma obra que Deus fez o quê? Começou em nós. Que processo que Deus começou em nós? Pensa comigo. Nós fomos amados primeiro. Deus então nos amou primeiro, para que a gente possa fazer o quê? Reconhecer em Deus que nós necessitamos dele. Da mesma forma que o amor de Deus tocou a nossa vida, agora nós somos então amados por Deus e consequentemente nós vamos ir para Deus. Esse ir para Deus é um processo. Qual é o nome desse processo? Esse processo é salvação. Mas diante do processo de salvação, de nós então estamos com a nossa vida vivendo do nosso jeito, e esse nosso jeito é um jeito que nos afasta de Deus. Então veja bem, eu quero já deixar claro para vocês que todos os dias da nossa vida nós estamos vivenciando isso. Um processo de cura e de transformação. Todo o processo que nós tivemos no primeiro momento, que nós fomos amados por Deus, para que a gente possa receber esse amor, perceber esse amor, reconhecer a obra que Deus fez na nossa vida, saber que Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Esse processo, ele se chama como? Salvação. A salvação, então, engloba alguns componentes. Engloba a conversão nossa, a justificação, a santificação e a glorificação. O que seria a conversão? Então a conversão é quando nós estamos andando por um caminho, como diz na sua lição, e esse caminho é um caminho de morte, é um caminho longe da presença de Deus. E nisso nós estamos indo contrário àquilo que Deus separou para nós, contrário do propósito de Deus para a nossa vida. Então a conversão é nós mudarmos o nosso caminho, para que nós possamos ir para o caminho que Deus escolheu para nós. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa mudança da nossa vida de caminho, agora nós não vamos caminhar mais para o lugar que nós estávamos indo, e agora nós vamos voltar e vamos para o caminho que Deus escolheu para nós. E essa transformação, essa conversão, essa mudança de caminho se chama então um processo na nossa vida chamado conversão. Então nós somos transformados e nós começamos a viver uma nova vida. E essa nova vida é quando nós decidimos voltar para Deus. Não ir no sentido contrário do que Deus escolheu, do propósito de Deus, mas nós irmos para o caminho que Deus escolheu para cada um de nós. Então, primeira coisa, conversão. Segunda coisa, justificação. O que é justificação? É quando Cristo Jesus morreu por nós e nos declarou justos diante de Deus. Mediante o quê? O seu sangue na cruz. Então, os nossos pecados são perdoados. Então, nós nos tornamos justos, justificados diante de Deus. Então, é por isso que a obra de Jesus é uma obra totalmente necessária. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Não há em outro nome, em outra pessoa salvação, senão só em Cristo Jesus. Então o ato de justificação é quando Cristo, pelo sacrifício da cruz, nos declara justos, justificados diante de Deus, mediante o seu sangue. Tá bom? A próxima é o que é santificação. Santificação é um processo. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos convertemos, nós então somos justificados por Cristo e a partir desse momento nós começamos um processo na nossa vida. Quanto tempo dura esse processo? Esse processo vai durar da nossa conversão até o final da nossa vida. E esse processo se chama o quê? Santificação, aonde nós somos lapidados, transformados pela ação do Espírito Santo todos os dias da nossa vida.
até nós chegarmos à medida e à estatura de Cristo. E a cada dia, para que nós sejamos santificados, nós precisamos fazer o quê? Nos afastar do pecado. Então, mesmo que a gente vai continuar pecando, aquele que peca tem que pedir perdão e se arrepender do seu pecado. E esse processo de santificação é o processo de cada dia, de todos os dias, nós deixarmos ser lapidados, transformados através da obra do Espírito Santo. E não vamos mais viver, como diz Gálatas lá no capítulo 5, não vamos viver mais as obras da carne. Agora vamos viver as obras do Espírito. Então, a palavra que eu quero dar a cada um que está nos assistindo é o seguinte: se você verifica então que essa obra, que essa construção que Deus está fazendo na nossa vida, que Deus está construindo, então o alicerce, o fundamento, está construindo através da palavra, cada tijolinho da nossa casa, está construindo a gente por dentro. Não estamos falando da obra por fora, não estamos falando de faculdade, de trabalho, mas esse texto fala da construção que Deus está fazendo dentro de nós. E nesse momento, esse processo que Deus está fazendo através do seu Espírito é um processo de santificação, tornando a nossa vida cada dia mais parecida com a de Cristo. Cada dia nós sendo transformados, cada dia nós sendo cheios do Espírito Santo e deixando que a gente possa diminuir diante das obras da carne, das nossas decisões equivocadas, buscando em Deus as decisões certas. Então eu quero te motivar nesse dia a fazer o quê? A você entender que o que eu e você muitas vezes vivemos, pastor, mas eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo aplicar a palavra de maneira correta na minha vida, parece que quando eu tento, eu não consigo. Paulo disse isso. Quanto eu mais procuro fazer o certo, às vezes eu faço errado. Mas a questão é não desistir de fazer a vontade de Deus. Então, errou, encontre através da palavra de Deus o conforto e fale a Deus que você se arrepende daquilo e que você quer andar segundo o propósito dele. Então, quando nós nos arrependemos, o nosso coração é transformado. Quando nós olhamos a Davi, um homem segundo o coração de Deus, o que impactou Davi em relação a Deus? Ele não pecar? Claro que não, ele pecava, mas ele tinha um coração que se arrependia com facilidade. Um coração que entendia que ele andou de forma equivocada e que precisava retornar para Deus. Então, que você realmente possa entender que a obra do Espírito Santo da santificação. Você vai me perguntar, e depois? Depois que esse processo da santificação terminou, qual é o próximo processo? O próximo processo é a glorificação. É a obra completa da salvação na nossa vida. Então nós seremos totalmente transformados e nós vamos então morar com Deus nos céus. E essa obra está lá em Romanos, você pode em cada uma delas encontrar um texto na sua lição, mas eu quero deixar com vocês esse texto da glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, se você está passando lutas, dificuldades, saiba que o que está acontecendo nesses dias, até esse problema da Covid-19, né? Até esse problema, você precisa entender assim, que nada de luta e dificuldade que você passe nessa vida é comparado ao que Deus preparou para os seus filhos. Que você seja motivado a viver uma nova vida a cada dia, sendo santificado, porque justificado o teu pecado você já foi, pela obra redentora da cruz em Cristo. Então que a partir de hoje você possa compreender que você está vivendo o processo de santificação. Você vai cometer seus erros, mas você vai chegar diante de Deus, vai falar assim: errei, eu quero recomeçar minha vida, tá bom? Vamos dar continuidade? A próxima parte da nossa lição está lá. Estamos em construção. Verdade. Se você observar, né, o que está atrás de mim, é uma casa que está em construção, não é uma casa acabada. Aquilo que Deus está fazendo em nós, cada dia, Ele vai terminando essa obra. Esse homem interior vai sendo construído. Esse processo vai sendo realizado
para que realmente a gente possa chegar no final e dizer assim: olha, a nossa vida não é mais um rascunho. A nossa vida não está mais numa planta. A nossa vida não é só um projeto. A nossa vida é uma prática. A obra que Deus fez em nós. Ele construiu a nossa vida pelos alicerces, pelos fundamentos. E Ele edificou dentro de nós um homem espiritual para viver então e praticar toda essa verdade. E essa verdade é a que vem dar através daquilo que nós buscamos todo dia, um preenchimento, um transbordar do Espírito Santo em nós. Continuamos com defeitos? Claro que continuamos, mas nós também estamos a cada dia sendo transformados e as nossas vidas vão sendo, através dessa transformação, mostrando que os defeitos começam a ser transformados e nós começamos a ter qualidades cada dia, qualidades que se assemelham mais ou que são frutos do Espírito e não mais da carne. Há uma necessidade de nós vivermos o quê? Todo dia uma autoanálise de como estamos indo, para onde estamos indo e se estamos cumprindo o propósito que Deus tem para nós. Isso independentemente assim, pastor, mas na igreja o meu marido ou minha esposa, os meus filhos, os meus pais, são excelentes. O problema é fora da igreja. Veja bem, a obra que Deus está fazendo dentro de nós não é só para viver isso na igreja, dentro do templo, né, em comunhão com os irmãos, mas é para nós vivermos aonde nós estivermos. O amor a Deus, seguir a Jesus, não é só para dentro do templo, não é só para junto dos nossos irmãos que também reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, mas é uma obra para que a gente possa aplicar nos nossos negócios, na nossa escola, para que a gente possa deixar, né, de praticar a mentira, deixar de praticar a maldade, para que nós possamos viver em sinceridade de coração. Esse processo muitas vezes não é fácil, mas é o processo de santificação que o Espírito Santo está fazendo em nós a cada dia. Tá bom? Devemos pedir ao Espírito Santo que faça o quê? Que nos transforme, que nos faça cada dia melhores, parecidos com Deus. Que a gente possa, da mesma forma que essa obra está sendo feita dentro de nós, nós possamos entender que essa obra está sendo feita, realizada. Então, quando o texto diz, lá no versículo 6, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar ou vai terminar, quer dizer o quê? Que esta obra, essa construção, esse homem espiritual que está sendo construído a cada dia, é justamente ele. É justamente ele que é a obra que Paulo está dizendo na carta de Filipenses. Não é a obra exterior o nosso trabalho, não é as coisas que nós conquistamos. Então se eu já paguei a primeira parcela do meu carro, então a boa obra que Deus começou em mim de eu comprar o carro, eu vou pagar até a última parcela. Eu creio que você vai pagar, mas que a gente não usa esse texto para falar do carro, da casa, da faculdade. Que a gente use a fidelidade de Deus, o amor de Deus. Por isso que nós precisamos estar sendo dirigidos pelo Espírito Santo, para que a gente saiba como investir, para que as nossas decisões cada dia sejam melhores, porque essa palavra está entrando em nós, está transformando a nossa vida. E é por isso que nós vamos sendo transformados, porque nós deixamos que a palavra entre dentro de nós. Veja lá, acompanhe comigo. Essa realidade de abandonar o pecado nada mais é do que o cumprimento da ordem de Cristo. Se você acompanhar 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Então, a obra do Espírito Santo é nos santificar. Para que esse processo aconteça, nós precisamos entender que numa construção, como uma construção de uma casa, nós temos muito o quê? Muita sujeira, muita sobra de material, muitas coisas que precisam ser o quê? Deixadas para fora, muitas coisas que precisam ser jogadas fora, muitas coisas que não vão servir mais. Quando Cristo entra na nossa vida, muitas coisas não vão servir mais. E nós precisamos deixar o quê? Que essa obra que Deus começou, Ele possa o quê? Transformar, possa curar. Às vezes, a sujeira que diz na nossa lição não é alguma coisa como alguma coisa que não está bem acabado, mas é como fosse assim uma coisa, uma situação emocional que nós passamos, uma falta de perdão, uma cura
que nós temos uma ferida e às vezes nós não deixamos que essa ferida seja curada. Então o que Deus vem? Deus vem mostrar para nós que Jesus entregou a sua vida por nós e nós fomos justificados, não porque nós merecíamos, mas pela obra que ele fez. Então a partir de hoje a gente pode perdoar, não porque os outros não nos magoaram, mas porque Cristo já morreu pelo nosso pecado. E se Cristo morreu pelo nosso pecado, então de uma maneira toda especial, da mesma forma que Ele nos amou, nós devemos amar. Da mesma forma que Ele nos perdoou, nós ainda pecadores, nós devemos perdoar. E essas feridas, essas cicatrizes, então nós devemos deixar que Deus possa mexer nelas, que Deus possa curar na nossa vida. Amém? A última parte da nossa lição, o trabalho de Deus em nós. Veja bem, da mesma forma que Deus faz a obra dentro de nós, eu creio de uma forma toda especial que essa obra que é feita dentro de nós, ela vai gerar, como eu acabei de falar, uma transformação exterior. Então, por isso que eu disse, se nós comprarmos um carro, a gente tem que entender que Deus vai nos ajudar, que nós vamos cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Mas nós temos que entender o quê? Que a obra que Filipenses diz é uma construção dentro de nós. Essa construção dentro vai mudar aspectos da nossa vida fora. E esses aspectos fora, que eles vão então transformar as nossas decisões e as nossas escolhas. Então, nesse momento que está estudando comigo, o texto é aplicado na obra do Espírito Santo dentro de nós. Mas é claro que aquilo que Deus vai fazer dentro de nós vai gerar em nós uma mudança de vida externa. Vai gerar uma mudança do jeito de nós pensarmos, do jeito de nós agirmos, jeito de nós praticarmos, jeito de nós nos relacionarmos, o jeito de nós falarmos, de tratarmos as pessoas, de como fazer negócios, de como fazer, como escolher as coisas, como escolher o que é prioritário, o valor que damos às pessoas. Todas essas coisas são manifestações de práticas externas nossas e que vão ter totalmente ligação com aquilo que Cristo fez dentro de nós. Então aqui, eu creio que Deus pode começar e concluir muitas coisas na nossa vida. Não só dentro, mas através daquilo que Ele mudou dentro, nós vamos começar a agir por fora. Mas eu queria que você guardasse no teu coração que a principal obra que Deus tem para fazer em nós é dentro de nós. A partir do momento que Ele nos transforma dentro, toda a nossa vida, daquilo que vamos viver fora, valorizar fora, vai ser de maneira diferente. Para nós concluirmos, somos construção de Deus, mas para isso a boa obra de Deus começou em nós. Precisamos deixar que o Espírito Santo acabe, dia após dia, nós sendo transformados de glória em glória, sendo construídos, sendo reestruturados, tijolo após tijolo, até que essa obra seja totalmente completa. A minha oração nesse momento é que você e que eu possamos ter consciência da obra que Jesus fez na cruz por nós e que nós somos uma obra que necessita ser acabada e que esse processo é o processo de santificação. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero só ler com vocês agora as perguntas e dar para vocês as respostas, tá bom? De qual obra que Deus está falando nesse texto? De qual obra? Da obra dentro de nós ou fora de nós? Dentro de nós. É a construção do homem espiritual, tá bom? O que é justificação? Nós vimos. Justificação é o ato de Cristo nos declarar justos diante de Deus, mediante a obra do sangue na cruz e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram perdoados. Terceiro, o que é santificação? É um processo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, começa um processo de santificação. E esse processo vai até o dia da nossa morte. Nós sendo então transformados dia após dia, na medida e na estatura de Cristo Jesus. O que é glorificação? É o completar da salvação. Então, quando nós estaremos então sendo transformados por completo e nós formos então morar com Deus nos céus. Então que nesse momento eu quero estar agradecendo pela obra
que Deus está fazendo na sua vida. Estamos em obras? Sim, mas estamos em obras com Deus. E tudo isso nós devemos agradecer a Ele. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima escola bíblica e que Deus possa fazer essa obra e completar essa obra que Ele começou dentro do seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe.